We read the book of St. John chapter 14 verse 16 to 17. Nós lemos o livro de João, capítulo 16 a 17. Meu Pai, I will pray my Father, eu irei falar ao meu Pai, and he shall give you another comforter e ele irá dar a vocês um confortador that shall abide with you forever. Que irá consolar vocês. That para comforter sempre. is known as the Spirit of Truth. Esse confortador é conhecido como o Espírito de verdade. The Spirit of God is not accessible to O everyone. Espírito de Deus não é acessível a todos. It is only accessible to those that have known God. Só aqueles que buscam ao Senhor. And once you have known God, E quando vocês conhecem o Senhor, the Spirit of God will fill your hearts. o Espírito de Deus irá encher o seu coração. He will be with you. Está com He você. will guide you into all truths. Te guiar em toda a verdade. He shall be with you. The Bible says he shall be with you forever. E a Bíblia diz que estarão com vocês para sempre. The Spirit of God is a person. O Espírito de Deus é uma pessoa. Is the third person in Trinity. Ele é a terceira pessoa em Trindade. 1 John chapter 5 verse 6b. 1 João capítulo 5 He versículo is also 6. called the Spirit of E ele é Truth. chamado também o Espírito de verdade. The Holy Spirit is the Spirit of God sent to O us Espírito de Deus é o Espírito que foi nos after enviado Jesus left the world physically depois que Jesus foi enviado with fisicamente, the mission of comforting the church, com a missão de confortar a igreja, to teach us the word, give us understanding to the word of God, para nos dar entendimento à palavra de Deus, to give us directions, para nos dar direção, to empower us, nos fortalecer, nos empoderecer and to lead us into all e truths. nos guiar a toda a verdade. You know the truth of the word of God today Você conhece a verdade do Espírito because de the Deus Spirit hoje, of God dwelleth inside porque of o you. Espírito de Deus mora dentro de você. The Bible said A Bíblia diz in the book of Acts chapter 1 verse 8, no livro de Atos capítulo 1 versículo 8, but you shall receive power que vocês receberão poder after that the Holy Ghost is come upon you. depois que o Espírito de Deus descer sobre você. You shall be my E witnesses vocês serão minhas testemunhas in Jerusalem, em Jerusalém, in all Judea, Judeia and in Samaria, e em toda a and Samaria, unto the uttermost part of the em earth. todo canto da terra. When the Spirit of God comes, E quando o Espírito de Deus He vier, comes to give you power, esse Espírito vem the para te dar poder, enablement, é fortalecer você, the utterance força, to speak the word of God. ousadia para falar a That palavra is the de Deus. strength of the preacher. Isso é a força de um crente, de um Without pregador. the Holy Spirit, Sem o Espírito de Deus, you can do nothing. você não consegue It is the fazer Spirit of nada. God that gives you É o understanding Espírito de Deus que te dá entendimento to the word of God, para a palavra to de the Deus, teachings of God, os ensinamentos de to Deus, the principles of os God. princípios de Deus. And how do you receive the Holy Spirit? E como você receberá o Espírito And Santo? how do you receive power? Como você recebe o Espírito John chapter de Deus? 1 verse O 12. poder de Deus. Sim, It says, diz assim, but as many que aqueles that received him, que receberão a to Jesus, them he gave power ele o dará poder. to become the sons of God, Ele o deu poder para ser filhos de Deus. even to those that believe in his name. Mesmo aqueles que creem em seu nome. When you believe in the Lord Jesus Christ, Quando você crê em nome de Jesus, you pray for the baptism of the Holy Spirit. você ora para batismo do Espírito When Santo. the Holy Spirit fills your life, Quando o Espírito Santo de Deus te he comes encher, with an evidence of speaking in tongues. esse Espírito Santo traz evidência de falar em línguas. The Bible said, A Bíblia diz while Peter was preaching in the upper room, que quando Pedro estava pregando, the Spirit of God came o Espírito de Deus desceu like a mighty rushing wind como um vento, and invaded the temple, vento impetuoso invadiu o and templo. all that were dead E todos aqueles que estavam began mortos to speak, estavam lá também, In começaram other a tongues. falar em outras línguas, that the Grecians, para que as outras pessoas, different people began to hear os their cidadãos languages. daquele país começaram a ouvir, sabe, suas próprias línguas. You are Eles given eram a tongue of estrangeiros. heaven. Vocês foram dados
a língua do céu. And when you speak the tongues of heaven, E quando você é dado a língua do céu, one, it helps you to pray. essa língua te ajuda a orar, It helps you in intercession. te ajuda a interceder. The scripture says, A Bíblia diz the Spirit itself que o mesmo Espírito maketh intercession. intercede. The Spirit of God O Espírito de helps us Deus to pray. nos ajuda a orar. When we pray in other Quando tongues, nos oramos em it outras helps us to línguas, make intercession. nos ajuda a fazer You intercessão. can go on and pray and pray and Você pray. consegue orar, In the orar, Holy e orar no Ghost. Espírito. When the Holy Ghost fills your Quando o life, Espírito de Deus you encher pray a in the sua vida, other tongues, você ora em outras the línguas, tongues of heaven. a língua do céu. There are tongues of demons. Existem línguas de But satânicos. when the Holy Spirit comes upon you, Mas quando o Espírito He de Deus gives you- descer sobre He você, gives you the tongues of heaven Ele te dá That can a língua dos anjos that can access the throne of mercy. para você ter acesso ao trono de When you misericórdia. pray in tongues, Quando você fala em línguas, you speak mysteries. você fala mistério. Young men, Que seus velhos, your young women, seus jovens they shall prophesy. profetizarão. Your sons and daughters, Seus filhos, they shall os prophesy. jovens terão visões, Your seus old filhos terão profecias. They shall dream dreams. E os velhos terão Your sonhos. young men, Seus jovens they shall see vision. terão visões. That is the era we are in today. É nessa época que estamos vivendo. We are in the era of the release of the Nós Spirit of estamos na God época de derramar upon all sobre flesh. todo filho de The Spirit Deus. of God helps us to pray. O Espírito de Deus nos ajuda. It helps a- our infirmities. nos ajuda nas nossas doenças. Child of God, Ó filho de Deus. today you need the Spirit of God. Hoje vocês são filhos de Deus. If you have Vocês received precisam Jesus Christ as your Lord and do your Savior, Espírito de Deus. it is time for you to earnestly desire Se você já recebeu Ele The como baptism seu único in the Senhor e Holy Salvador, Spirit. você tem que buscar Ele para ser batizado That no is Espírito Santo. what will help you to pray É effectively. isso que está te There is ajudando. the Eu grace libero a graça upon you this sobre morning. você nesta Begin manhã. to receive Começa a receber the unction a unção of the Holy do Spirit. Espírito Santo. Receive the baptism Receba o of batismo the Holy do Ghost Espírito with Santo. evidence Com evidência of speaking in tongues. em falar. Shindaramosoteriabozintalababarabash.